Ok. Mari, você tem as questões aí? As que eu te mandei em inglês, não, só em português, né? Só em português. Se você puder mandar para as meninas acompanharem, que eu tenho aqui. Tá. É horrível no celular, eu não consigo. Eu mando como? No Telegram? Manda no chat aqui. Tá no meu WhatsApp. Como que eu mando? Você copia ela e cola no chat. Consegue? Manda para o meu WhatsApp que eu coloco. Morning. Tá. Morning, doctor. You are expecting more people to join? Sorry? No. Are you expecting more people to join? No, I think we are going to be us. Estou perguntando se vai ter mais gente para vir. Eu acho que não, né, gente? O que vocês acham? Eu acho que não vem mais, não. Wow. So everybody stopped studying. Yes. Many people stopped studying. We are recording now. Yeah, I told you switch to, you leave these chapters and go to the next one. Yes. But we decided to go on. It was just a So little we'll part. start, we'll have a discussion. Ok. Ele tá falando que ele falou que as pessoas desistiram, né? Que ele até falou pra gente para pular, né, para o próximo capítulo, mas a gente decidiu continuar o estudo. Então vamos começar a discussão. Ok, doctor. Right. So we'll go with the first question. What are the meats from flooded regions? Então a primeira pergunta, né? Quais são as carnes em regiões alagadas? So I think there is no reference which is called as flooded. It is anupadesha. Ele acha que não tem nenhum tipo de referência que diga respeito a esse, que é anupadesha, né? Que é carne de regiões alagadas. Isn't it? So there are three types of deshas or land. One is anupa, one is sadharana, and one is jangala. Então são 3 tipos de carne nas regiões alagadas. Uma not meat, land. There are 3 types of land. 3 tipos de terras, né? São 3 tipos de terras. Uma é a anupa, a outra jangala, and the other? Jangala, sadharana. Sadharana. São esses 3 tipos de terras que existem. So these 3 things you can find in the first chapter. There is a reference. Então, esses 3 tipos a gente encontra no primeiro capítulo. Lá tem as diferenças. So jangala is dominant with vata. Então, jangala tem a predominância de vata. Connection is not good. Doctor? Hello, yes, I'm here. Can you hear me? Yes. I'm right here. Okay. I'm not seeing you. Yes, I'm here. Ok. Ele vai ficar com o vídeo desligado. Yeah, I have just switched off the video to reduce the bandwidth. To reduce bandwidth. Ok. Ele desligou o vídeo para diminuir o consumo aqui de energia. Ok. Não, né? Tá ruim? O microfone agora está desligado. Ele saiu, não? Não, ele está aqui. É só o Ele microfone que está desligado. Vamos aguardar um minutinho para estabilizar. So I think there is an issue with my internet. Ok. Ele acha que a internet dele que não tá legal. Can you imagine? Doctor, can you try? Do you want to try to go out and get in again? No, just a minute.
Okay. Check it. It is because it is Saturday evening and most of the people are using now the internet. Yeah. Ele tá falando que é sábado à noite, então as pessoas estão usando muito a internet agora. I have an optical fiber in my home Uhum. and quite good speed. 20, 19, 20 Mbps. Speed is good. Then why it is a problem? Let us see. We'll wait and watch. Ok. Ele tá falando que a Okay. internet é So I was boa. telling that there are three types of Ok. desha. So Jangala is dominant with Vata, Sadharana is balanced, and Anupa is dominant with Kapha. Uhum. Então ele estava falando, né, que são 3 tipos de terras, né, que existem, 3 tipos de campo, assim, para plantar, para criar animais. Então um é a pana. What's the first name? Sorry. Anupa. Anupa, que é predominante em Vata. The second one, Sadharana is balanced. Sadharana é balanceado e Jangala, que é predominante em Kapha. Anupa, Sadharana e Jangala. São esses os 3. Yes. So all the plants and animals growing in this area will have dominance of respective dosha. Então, todas as plantas e todos os animais que foram cultivados e criados nesses tipos de área, eles vão ter a predominância desses doshas. So you will see this reference many times, that Anupa Mamsa or Jangala Mamsa, like that. Então, a gente vai ver isso bastante em várias referências em vários lugares. Então, Anupa Jangala, essas carne, né, Mamsa, que é carne, gordura, tudo isso vai ser. So you can expect that wherever they are telling that it is a Jangala Mamsa, that means the meat will be dominant with Vata, means it is not very heavy to digest. Então, toda vez que a gente lê que tem uma Anupa Mamsa, né, que é a carne proveniente dessa região, a gente... Anupa? Not Anupa, Jangala. Jangala. Jangala Mamsa, que é a carne que é proveniente, né, de um animal que foi criado nessa região, ela é mais leve porque ela tem a predominância de Vata. Okay. And the meat the animals which is growing in Anupadesha, their meat will be more heavy and it will be Kapha dominant. Então, Anupa, né, quando eu tiver a referência de Anupa Mamsa, que é a carne dos animais que foram criados na região Anupa, ele são carnes mais pesadas para digerir, porque tem a predominância de Kapha. So all the meat whichever is growing in water is Anupa. Então, tudo que for criado, tudo que crescer numa região Anupa, né, ela tem bastante água, então ela é pesada. Like fish, crab. Como por exemplo, peixe, caranguejo. Prawns. What is this? Prawns? Shrimps. Camarão, shrimps, camarão. So all these things whichever is growing in water can be called as Anupa. Todos esses animais que crescem, que são criados, né, em uma região alagada, que tem muita água, eles são chamados de Anupa. Okay, so this is the correct understanding. Don't think about flooded places. The places with lot of water is Anupa. Então, ele está falando que esse é o jeito certo de se pensar. A gente não tem que pensar se é alagado ou não. Tem que pensar que tem excesso de Kapha, né? Que tem um excesso, Anupa é o excesso de Kapha. Então, ele tem essa característica. Clear? Vocês entenderam, gente? Tem alguma dúvida? So now you have a second question. What is the difference between eating incompatible food and eating food that causes indigestion, which cause they are
Uhum. फिर अटक गया यार. Então, agora a gente vai para a segunda pergunta, né? Que é qual a diferença de comer alimentos incompatíveis e alimentos que causam indigestão? Qual a diferença? Ok. Caiu. Eu admiti ele de novo aqui. Ele está entrando em um outro dispositivo aqui. I hope this is better. Uhum, ok. Ele acha que vai melhorar com esse. Too much of technology is also a problem. Muita tecnologia também tem também dá bastante problema. Yes. Can you see me, hear me? Uhum, yes. Now it's better. I think this is better, yes. Uhum. So I switched to laptop. Ah, ok. Ele conectou o laptop. So everybody is hanged again. Okay. So there is a difference between incompatible food and indigestion. Uhum. Então, são várias diferenças entre alimentos incompatíveis e comida que não indigesta, né? Não causa boa digestão. See, any kind of food can cause indigestion if your digestive fire is weak. Uhum. Então, é assim, todo alimento pode causar indigestão se o seu fogo digestivo, né, o Agni, não estiver bom, se ele estiver fraco. Okay. Whereas incompatible foods, it can cause various diseases. Ao passo que os alimentos incompatíveis, eles podem causar doenças. For example, skin diseases. Por exemplo, what kind of diseases? Sorry. So there is a reference. I'll tell you, skin diseases. Ah, por exemplo, doenças na pele. Uhum. Skin diseases. Uhum. So there is a reference which says Mityahar viharena visheshena virodhina. So indulgence in unsuitable foods and activities, especially incompatible food, can cause skin diseases. Uhum. Ele citou uma referência que fala exatamente isso. Alimentos que são incompatíveis, né, que não combinam entre si, eles podem causar doenças, eles causarão doença, especialmente doenças na pele. They will cause disease. Yes. So yes, it can cause disease. So there is a list of a lot of things which are incompatible. So there is a whole chapter in another book. I will click the picture of the chapter and send you. Please read. Ok. Ele está falando que tem uma lista muito grande de alimentos que são incompatíveis. E tem um outro livro, uma outra referência que só fala sobre isso, ele vai tirar foto e vai mandar para a gente. São vários alimentos
que combinados são incompatíveis. Ele pediu para a gente ler, que é importante. Okay, so this is the reason. So that is why incompatible foods are avoided. Então é por esse motivo que os alimentos incompatíveis eles devem ser evitados. A gente não deve consumir. Okay. Now, is yogurt with banana is incompatible? Now it is difficult. We consider yogurt as curd only, isn't it? Ah, ok. Ele está falando que teve uma outra pergunta, né? Se iogurte com banana é incompatível, né? A gente não deve consumir. Porque iogurte com coalhada a gente viu que é incompatível. And it is incompatible? Yeah, because curd is incompatible, so yogurt is also. Então, se a gente viu que coalhada é incompatível, então o iogurte também é incompatível com banana. Yes. But I think if it is very fresh and it is not sour, I think for taste you can take. E aí ele está falando que é uma coisa que não é muito azeda, né? Então, é uma coisa que pode ser consumida. Não tem tanto problema, assim. É fresco, né? É fresh. Okay. You had a question, kakamachi is same as eggplant. No, it is not. Aí tem uma outra pergunta que é aquele kakamachi, que se é a mesma coisa que berinjela. Ele está falando que não é a mesma coisa, não é o mesmo legume. Both are from same family, Solanum. Os dois são da mesma família, que é da família das solanáceas, mas não é o mesmo alimento. So kakamachi is Solanum nigrum, whereas eggplant is Solanum melongena. So there are two different. There's two different species. Ok. Então são duas espécies diferentes. Ele falou aí o nome das duas, né? Uma é solanácea alguma coisa e o outro é uma outra espécie. I will write and send you. Ele vai escrever, vai mandar aqui pra gente. Provavelmente é uma coisa que a gente não tem aqui, né? Probably we don't have here. So... Yep. I just send you the botanical name. You can check it once. Ok. Ele me mandou aqui. Solanum nigrum. Ok. Que é esse kakamachi, é Solanum nigrum. Depois a gente dá uma olhadinha. And you have a question. Should people with throat disorder not sleep in the night? A outra pergunta é que as pessoas que estão com dor de garganta não devem dormir à noite. Foi uma das coisas que a gente viu lá. Com doenças na garganta, né? Não devem dormir à noite. We read this. Yes. Okay. Now this is this particular verse and information comes when the Bhagavata is explaining about sleep. When Vata is what? This description comes when Vagbhata, the book or Ayurveda, he explains about sleep. Ok. Então, esse verso, né, que a gente teve dúvida, ele está escrito quando o Vagbhata vai explicar, vai falar sobre dormir, né, sobre o sono. Okay. So here he gives a context where he says which type of people, what is the rules to have sleep. Então, aí, o contexto que ele escreveu, né, essa frase, quais são as indicações, como que as pessoas devem dormir, né? Quais são as regras, vamos dizer, para dormir. So he gives a contradiction of day sleep. He says a person who is having lot of fat, who is having diseases of kapha, should not sleep in the daytime. Então, aí, primeiro ele fala sobre dormir durante o dia, né, que é a pessoa que tem... está acima do peso, está com kapha muito exacerbado, ela não deve dormir durante o dia. Even people who are suffering from unctuous, the person who's taking unctuous kind of food, they also should not sleep in the daytime.
Então, mesmo as pessoas que estiverem consumindo algum tipo de alimento, what kind of food? I didn't understand. Unctuous, snigdha food. Ok. Pessoas que consumiram um alimento muito gorduroso, elas não devem dormir durante o dia também, da mesma maneira. And then he says the person who are suffering from any kind of poison and the diseases of throat, they should not even sleep in the night. E aí ele fala que a pessoa que consumiu algum tipo de veneno ou que está com dor de garganta, né, que tem alguma afecção na garganta, ela não deve dormir, inclusive à noite, nem de dia e nem à noite. It is because the poison spreads very fast in the body. E isso é porque o veneno ele se espalha muito rapidamente no nosso corpo. So to ensure that person is alive, you should not allow him to sleep. Então, para garantir que essa pessoa ela não vai morrer, né, ela vai continuar viva, você não pode deixá-la dormir. Okay, and the throat is because if person sleeps, he will not be aware. So suppose sometimes it can block the throat and the breath can stop, and you will not even know that person breath has stopped. E a questão da garganta é que você precisa deixar a pessoa acordada para garantir que ela respire adequadamente, porque como a garganta pode bloquear, e enquanto ela estiver dormindo, você não vai perceber se ela parou a respiração ou não. Então é para garantir, né, para visualizar que a pessoa esteja respirando. But this is like very extreme case. It doesn't happen in our everyday life. Mas isso é em situações extremas, isso acontece em situações extremas, porque no dia a dia, né, dores mais comuns assim do dia a dia não é assim que acontece, são situações extremas. So we have to stick to the point that the people who are having lot of snigdha and person who are having lot of fat, who are having lot of kapha, should not sleep in the daytime. Let us stick to that alone. Então ele está falando que o que é importante dessa parte que ele fala, né, sobre o sono, é que a pessoa que tiver com excesso de gordura, tiver com excesso de kapha, tiver muito pesada, ela não deve dormir durante o dia. Isso é uma coisa que é importante que a gente deve assimilar aí dessa parte que ele falou. So your next question is a continuation of this, that what poisons? E aí a próxima questão é a continuação dessa pergunta, né? Que pergunta quais são os venenos. So the poison is of many types. Os venenos eles são de muitos tipos. But here the context is quick acting poisons. Aqui nesse contexto ele fala sobre os venenos que são eles agem mais rápido, são venenos mais fortes, vamos dizer assim. Like snake bite. Como, por exemplo, a picada de uma cobra. Scorpion bite. Uma picada de um escorpião. So any such type of poisons, there you have to be careful. Esse tipo de veneno, a gente tem que tomar cuidado, eles são mais perigosos. You can also get poison when you smoke. Você também pode adquirir, vamos dizer, né, o veneno quando você fuma um cigarro. But that is not applicable here. Mas isso não é uma coisa aplicável a isso, né? Because it is not life-threatening at that moment. Porque não é uma coisa que vai colocar a sua vida em risco, né? Não tem a potência para colocar a sua vida em risco. So hope you also know, no? Sometimes suppose somebody is getting a snake bite, we try to keep him conscious by moving, waking, talking, something you should do and keep the person conscious. Por exemplo, se você estiver frente a uma pessoa que foi atacada, né, por uma cobra e levou uma picada, então o que a gente deve fazer? Deixar essa pessoa consciente, né? Bate no rosto dela, mexe, para ela continuar consciente até a gente conseguir ajuda, né? So again, we should not worry because we are not going to get a snake bite case in our place. E a gente não deve se preocupar porque provavelmente a gente não vai receber uma picada de uma cobra no lugar que a gente vive hoje. But this is a good point. Suppose you are presenting or talking or taking some class, so you have a point to speak that Ayurveda also tells it also gives such kind of information.
Mas isso é interessante quando, ele está falando que é interessante quando, por exemplo, você vai dar uma aula ou vai explicar sobre o Ayurveda, que o Ayurveda também fala sobre esse tipo de situação, né? Ele também tem o Ayurveda tem as condutas para esse tipo de situação também. So the next question is suppositories by fruit. A próxima questão é sobre os supositórios de frutas que a gente leu aqui. There is no suppository by fruit. There's a little misunderstanding. Então, não existe supositório de fruta. Isso foi um erro. Uma informação equivocada. So the context is that the disease which is caused by indigestion, which is caused by ama. Então, é uma situação que a doença foi causada por ama. Okay. Because of excessive ama, the Agni is weak and Vata is blocked. E aí, quando tem excesso de ama, significa que o Agni está fraco e aí bloqueia o Vata. Okay. So what happens is there is a constriction in vessels, in the channels, in this particular disease. Então, aí o que acontece é que existe um bloqueio, né? Um bloqueio nas veias, né? Na passagem, nos locais de passagem desse fluxo que acaba sendo bloqueado. So here he gives a treatment protocol. He says first you have to induce vomiting and remove all indigested food, that unnecessary ama in the system. We have to remove it by vomiting. E aí aqui nessa parte, né, do livro ele fala sobre um protocolo que é para você como você lida, né, como você maneja o excesso de ama no organismo. Então, para começar a tratar, né, para você começar a eliminar a ama, você deve induzir o vômito. É assim que se começa a tratar a ama. After that, Swedana has to be done. That means the sudation therapy has to be done. Steam has to be done. E aí, depois disso, a gente deve proceder a um tratamento que é a Swedana, que é provocar o suor, né? Fazer a pessoa suar. É o próximo passo. To remove the blockage of the rectum, for that, suppositories has to be used. E aí depois, na sequência, quando quiser remover algum excesso em racta, aí o supositório deve ser usado. And not rakta, rectum. Racta. Rectum, okay. Okay. So here, the suppositories is made by the medicines which are Vata anulomana in nature. That means which moves the Vata downwards. E aí, nesse caso, eles usam um supositório, né, um medicamento que é feito que tem a propriedade Vata anuloma, que significa que faz o movimento de Vata para baixo. So you can say the Sanskrit. Usa esse movimento. So you can say the Sanskrit word for suppository is Phalavarti. Então a palavra então para baixo, né? Vai para baixo. A palavra em sânscrito para esse tipo de remédio is what's the word for this? Phalavarti. Phalavarti. Yes. So phala does not mean fruit here. Então essa palavra, né, phalavarti não significa fruta, não é esse o significado dessa palavra em sânscrito. And what's the meaning? No, it is just a name. There is no meaning of it. Ok. É um nome, não tem significado, é um nome de um... It's a name of the medicine. No, like Phalavarti, Phalavarti means suppository, how you take suppository. So like that in Sanskrit we say Phalavarti. Ok. Então, é uma palavra, né, que significa supositório, mas não tem como saber do que é feita. Eu entendi assim, gente. Não sei se vocês entenderam diferente. Okay. Because the disease is called as alasaka,
where everything becomes very slow because of Porque, excessive ama. porque a doença, né, ela fica muito lenta, tudo fica muito lento, porque tem muito ama, né? Então isso lentifica o processo todo. So we remove the block by vomiting and by doing the suppository. Então aí se remove, né, esse excesso de ama, né, esse bloqueio que existe pelo vômito e também pelo supositório. São as duas maneiras de se remover ama. Exactly. The next one, it says, example of these treatments, Hetu, Vipraya, Vyadhi, Viparyaya, and Tadarthakari. Wow, very good. Aí a gente pediu exemplos, né, desses tratamentos aí que ele falou, que está escrito aí no chat. Retorno, né? Deixa eu até olhar aqui. Hetu, Viparyaya, Vyadhi, Viparyaya. 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 24. See, there is two things, Hetu and Vyadhi. Então, existem duas coisas, Hetu e Vyadhi. Hetu means cause and Vyadhi means disease. Então, Hetu significa a causa e Vyadhi significa a doença. Okay. So, the medicine which is opposite to the cause is called as Hetu Viparita. Então, o remédio que é oposto à causa, ele é chamado de Hetu Viparyaya. Similarly, the medicine which is opposite to the disease is called as Vyadhi Viparita. De maneira semelhante a doença que é the medicine that is opposite to the medicine. The medicine which is opposite to disease. Então, é o remédio que é oposto à doença, é Vyadhi Viparyaya. Okay. Ubhayarthakari is something which is opposite to both. E aí, esse outro que ele falou, what's the second? Vista? The third one. Tadarthakari. O Tadarthakari is both too. Aí ele é oposto tanto ao remédio quanto à doença. Esse terceiro nome, gente, deixa eu olhar aqui. Okay. So, Hetu Viparita. Tadarthakari. É oposto tanto à doença quanto ao remédio. Okay. So, the first one is Hetu. So, you are giving some medicine opposite to the cause. Então, o primeiro, Hetu, você dá o remédio que é oposto à doença. So, if you have some problem because of dryness, you give Snigdha. Então, por exemplo, se você tem alguma doença que esteja causando algum tipo de secura, você dá gordura, você dá Snigdha. Suppose you sat under the air conditioner, you got headache because of cold. Then you take a hot coffee. Então, por exemplo, se você tem alguma questão, você usa um condicionador, né, que esfria muito a sua cabeça. Aí você toma um café para balancear isso. Or you walked in a hot sun and you feel very tired and drained. You come back and take some juice. E, por exemplo, você toma muito sol, você fica muito cansado, muito seco. Você toma, né, muito quente. Aí você toma um suco fresco para balancear. So this is opposite to the property. So one thing is causing, the right opposite of that you are giving. Então, isso você está cuidando da causa. Você tem alguma coisa que causou, né, aquele problema, e você está dando o oposto àquilo para melhorar. The second one is Vyadhi Viparita. So you're giving medicine opposite to the disease. E aí o segundo é Vyadhi Viparita, que aí é quando você está dando o remédio que é oposto àquela doença. Suppose you got fever and you have taken paracetamol. Por exemplo, você tem febre e aí você dá paracetamol.
So you are giving some medicine opposite to the disease. Então você está dando algum remédio, alguma medicina que que é o oposto àquela doença. Suppose a person gets appendicitis and we do a surgery. That is also Vyadhi Viparita. Por exemplo, a pessoa tem um quadro de apendicite e você trata ela com uma cirurgia. Também é mais um exemplo de Vyadhi Viparita. Suppose somebody has got a back pain and you do an abhyanga or massage. That is also Vyadhi Viparita. Então, por exemplo, a pessoa tem uma dor nas costas, né? Tem uma dor na lombar. E aí você faz uma abhyanga nessa pessoa. Isso também é um exemplo de Vyadhi Viparita. Okay. So it depends. So according to the disease, the treatment is chosen. Então, aí isso depende, né? Assim, não tem muitos exemplos para dar, porque de acordo com a doença, o tratamento é indicado. Okay. Now the tadarthakari is something where the medicines are similar to the nature of the condition. E tadarthakari é quando o remédio ele tem características semelhantes àquela doença que vai ser tratada. For example, if suppose somebody is suffering from vomiting, we give certain medicine which induces vomiting. Então, por exemplo, a pessoa está por algum motivo está com vômito, ela está produzindo vômito, e aí a gente vai dar algum remédio para produzir mais vômito. Similarly, if somebody is getting diarrhea, we give some medicine which is actually induces diarrhea. Por exemplo, a pessoa está com diarreia e aí a gente dá algum medicamento, algum remédio que vai induzir mais diarreia. Like poison is the treatment for poison. Por exemplo, o veneno é um tratamento para tratar o envenenamento. Né? See, anti-venom is made from poison only, isn't it? Sorry? The anti-venom, the medicine for poison is made from poison only. Ele já até falou isso pra gente, que ele tá falando que o tratamento para envenenamento é o próprio veneno, não é? Vocês lembram? So the biggest example of tadarthakari chikitsa is homeopathy. O maior exemplo de tadarthakari é a homeopatia. So their concept is similia similibus curae. E o conceito dele é semelhante, similar to curie. What is it? Curie. Curie. Foi idealizado, não sei se foi. So what is causing you the disease in a larger quantity can cure disease in a smaller quantity. Então, aquilo que está causando a doença, né? Alguma coisa em grande quantidade está causando a doença. Então, você usa aquela mesma substância em pequenas quantidades para curar essa mesma doença. Now, if you want to read more, então, se a gente quiser ler um pouquinho mais sobre isso, just to mention, só para citar aqui, vai falar. Okay. So there are 18 divisions. 18 divisions. São 80 divisões, 80 tópicos sobre isso. Okay. So which is according to medicine, activities, and एक second, 1 minute. Yeah. According to medicine, activities, and food. Então, tem essas divisões todas que falam sobre a medicina, né, o remédio, a atividade e o alimento, né, a comida. Okay. So then again, it is opposite to the cause, opposite to the disease, and opposite to the both. Então, de novo, né, nessas divisões, é oposto à medicina, oposto ao remédio, oposto à doença e oposto aos dois. And then, again, two divisions, which is directly against the cause, directly against the disease, or which is causing the effect, which is opposite. It's not directly against, but causing the effect which is against. E aí depois tem uma outra divisão, uma subdivisão, que aí fala que é contra
aquela doença ou contra o efeito daquele medicamento. It's opposite to the disease and opposite to the effect of the medicine. Yeah, it is opposite. The one thing is which is right opposite, and second thing is which is causing opposite effect. Ok. É isso mesmo. É alguma coisa que é oposta àquela doença, né? Alguma coisa que você vai fazer que é oposto àquela doença, e alguma coisa que o efeito dela é oposto àquilo que a pessoa está sentindo. Vocês entenderam? Confusing, não? É o oposto da causa, o oposto da doença. Da doença, isso. Aí depois tem uma outra divisão, uma subdivisão. Isso que ele falou agora. Isso aí. É o oposto do medicamento e o oposto do efeito do medicamento. Que é, na verdade, a dose homeopática ou a própria ideia da vacina. Isso, exatamente. Dr. Angela is telling that Yes. it's like homeopathy and like the effect of the vaccines. Something like that. Not exactly something like that. Exatamente isso. Mas aí só é usado, então, de precaução. So we can use it just for prevention, or no? No. It is a treatment. Não, pode ser um tratamento também. I'm just seeing, but it's not working. Ele tá compartilhando. No, it will not work. It's working. No, I cannot. Yes, it's visible. Yes. See, one is Ayo. So we have Viparita. Então, primeiro é Viparita. And Viparita Arthakari. Então, a gente tem Viparita e Viparita Arthakari. Then we have food, which is called as Anna. Depois a gente tem o alimento, né, que é chamado de Anna. Activities, which is called as Vihara. As atividades, né, que é chamado de Vihara. And medicines, which is called as Aushadha. E os medicamentos, que é chamado de Aushadha. Then Hetu, which is cause. E depois Hetu, que é a causa. Vyadhi, which is disease. Vyadhi, que é a doença. And Hetu Vyadhi. Hetu Vyadhi. Both. So then you can have combination. E aí depois a gente pode ter a combinação deles. So you take Viparita, which means opposite, right opposite. E aí você tem Viparita, que significa o oposto, exatamente o oposto do que você estiver comparando. Okay, so we can have Hetu, Viparita, food.
Então, a gente pode ter um alimento reto viparita Anna, food. comida, que é um alimento, né, reto viparita. Yes. So we are taking this one. Hetu, viparita food. Hetu, viparita activities. Hetu, viparita medicines. Ah, ok. Então, vocês entenderam? Nessa do meio, né? Nessa coluna do meio, ele colocou que é o alimento, as atividades e os remédios. E aí as características, né? Então, viparita, que é o oposto, e reto, que é a causa. Então, um alimento, ele pode ter essas duas classificações, tanto reto quanto viparita. Okay. So cause something which is opposite to the right opposite of the cause. So food which is opposite to the cause, activities which is opposite to cause, medicine which is opposite to cause. Então, o alimento que é oposto àquela causa, as atividades que são opostas àquela causa e o remédio que é oposto àquela causa. Similarly, for disease. Da mesma maneira, a gente pode pensar assim com a doença. Food which is opposite to disease, activities which is opposite to disease, and medicine which is opposite to disease. Então, o alimento que é oposto àquela doença, as atividades que são opostas àquela doença e o remédio que é oposto àquela doença. Okay. Similarly, hetu and vyadhis. So food which is opposite to both cause and disease, activities which is opposite to cause and disease, and medicine which is opposite to cause and disease. E do mesmo jeito, reto viadi, que são os dois, né? As duas coisas, tanto a causa quanto a doença. Então, um alimento que é oposto tanto à causa quanto à doença, uma atividade que você faz que é oposto tanto à causa quanto à doença, e um remédio que seja oposto tanto ao alimento, as atividades e o remédio. Then you have opposite effect. E aí, depois disso, a gente tem o efeito oposto, que é viparita artakari. Okay. Again, you can go with the cause. So the food which is causing a effect which is opposite to cause. Então, do mesmo jeito, activities which is causing an effect which is opposite to cause. E da mesma maneira, né, que tem o oposto, tem o efeito oposto, né? Então, você tem um alimento que causa um efeito oposto naquela pessoa, ou uma atividade que causa um efeito oposto, um remédio que causa um efeito oposto. For example, if you have an abscess. Por exemplo, você tem um abscesso. Now, we will not wait till that abscess grows and then it separates, means it comes out. E aí você não precisa esperar aquele abscesso ele aumentar de tamanho até supurar, né? Que significa que ele vai romper. So what we will do, we will apply some ointment so that it quickly separates, means quickly it ripens and opens up. E aí, o que a gente pode fazer? Aplicar alguma substância, algum emplastro ali, alguma coisa que vai acelerar esse processo e ajudar ele a supurar antes, né? Você ajuda ele a acelera, né, esse processo. So we are accelerating the process, correct? A gente acelera o processo. So if suppose a disease is there which has to undergo a process, we give some medicines which actually speeds up the process. Então, quando você dá alguma coisa que tem esse efeito, né, oposto, o objetivo é esse, é você acelerar esse processo. So the disease gets cured. E aí você cura a doença fazendo isso. So this is example of viparita artakari. Então, esse é um exemplo de viparita artakari. So you stick to whatever you learned, the 3 points. I'm just telling you for information that in detail, there are 18 segments of that. Então, ele está explicando tudo em detalhes, aí a gente pode agora pensar, né? Quando for pensar em alguma doença, a gente pensar nessa classificação.
Okay. Ok. Maybe one day we can have one class or one session where we discuss only this. Ok. Would be good. Ele tá falando que a gente pode ter um dia de discussão só sobre isso. Wow, it will be It's very interesting. good. It's interesting actually. Very interesting. Like you see, for alcoholism, we give actually alcohol in a small dose, isn't it? Yes. Ele tá falando que, por exemplo, uma pessoa que sofre com alcoolismo, né? A gente dá álcool em pequenas doses. Because otherwise person will get withdrawal symptoms, very strong withdrawal symptoms. Porque se não fizer isso, a pessoa vai ter sintomas de abstinência, né? Muito fortes. So the treatment for alcoholism is alcohol, isn't it? Então, o tratamento para o alcoolismo é o álcool, o próprio álcool em pequenas doses. So but these examples are very specific to certain conditions. It is not universally applied everywhere. Esses são conceitos assim que são muito específicos, não é uma coisa universal, não dá para generalizar, né? What else? Any other question? Mais alguma coisa, gente? Mais alguma pergunta? Porque a que a gente mandou para ele já acabou das perguntas aqui. Foram 8 perguntas. Você tem, Mari, as perguntas das últimas aí que a gente já podia falar com ele? Não tá fácil assim, não. Tá bom. Então depois a gente faz. Vocês querem, gente, falar alguma coisa? A gente podia marcar nessa aula sobre... Acho que já podia marcar, isso eu acho que ia ser ótimo. Vamos. Vocês podem semana que vem? See the preparation for class. We want to have this class. We are talking about it. Eu posso semana que vem, se ele puder, pergunta para ele. Ok. When can it be? Next class? Any days. Any day in the evening, no problem. Next Saturday. Is it okay? It's okay. Okay. Same time. Próximo sábado, então. Sábado que vem. Vocês podem, gente? Só eu e a Mari estamos falando aqui. Eu posso. Não, eu posso também. Sim. Alexandre, tu também? Ângela? Posso, sim. É que eu não estou vendo, eu tô... Sim. Posso. I have a suggestion. Ele tem uma sugestão para fazer para a gente. Before learning this, you should also learn the 5 steps of diagnosis. Yes. Ele está falando que a gente, depois de aprender isso, a gente podia estudar os 5 passos para fazer o diagnóstico. So don't be surprised if you have studied properly, it comes in first chapter itself. Ele falou que a gente não vai se surpreender, porque isso tudo está no primeiro capítulo. So it is there in the first chapter. We will discuss that first, and then if you learn this, then it will be easy for you to understand. Ok. Então aí ele falou que a gente vai revisar, né? Vamos falar de novo sobre o capítulo 1, e aí vai ser fácil para entender essas outras coisas que ele quer falar. Ok. All right. Ok. Very good. So okay, we will meet on next Saturday, same time, 7 p.m. Indian time. 7 p.m. Indian time. Ok. Uhul! Very good. Very good. Ok. Alguém tem alguma coisa mais, gente? Acho que tá tudo caminhando, passou tudo, tá. Now we are in chapter 9, doctor. And it's going better. No, those chapters are very boring, very dull, very slow, very, very difficult to cross. The 50th was very boring. It was long and boring. 9, 10 will be okay. 11, 12, 13 will be very interesting. 11, 12, 13, 14 will be very interesting. Ok. Eu tô falando para ele, gente, que a gente tá estudando o capítulo 9 agora. Ele falou que os capítulos que passaram são muito chatos, mas agora o 9, 10, 11, 12, 13 vão ser mais interessantes, vão ser melhores. A gente vai empolgar mais. I think it is more than a year, no? You people are studying, isn't it? More than a year, yes. Since the pandemic started. Yes. Quase 1 ano e meio já. Almost very nice. a year and very a half. Consistent. Very consistent. Yes. Muito bom. Very good. Good. Very nice. So take and care, what everybody. About India? Yeah.
And what about India? India, it is better, much better at present. Oh, very good. But they are telling that the third wave is the, I don't know. Mm-hmm. Mm-hmm. And then there is a politics on vaccine. Mm-hmm. Like European Union does not accept Indian vaccines. The same as Brazil. Yeah, it is very bad. And I don't know why you have to put vaccine, because there is no what do you say? There is no studies on it at present. Yes. Pfizer has given a statement saying that sometimes you have to take third dose of vaccine within 12 months, and sometimes you have to take vaccine every year to prevent COVID. Yeah. Okay? So this is ridiculous, isn't it? Very ridiculous. Ele está falando, gente, que lá na Índia tem muita gente que já que foi vacinada, mas a política, né, mais ou menos o que está acontecendo aqui no Brasil, que está muito, muito difícil, mas não tem estudos, né, que falam sobre essa vacina. A gente não sabe se vai precisar de uma nova dose a cada ano, enfim, não tem nada, não tem muito como saber como vai ser daqui para frente, né? As pessoas estão vacinadas, mas não dá para saber como vai ser. Is there any prediction to open for flights, for traveling? I don't know yet, because countries are not clear about it. So Europe has decided to give a vaccine visa to people. So they have a list of medicines, 4 vaccines. If you have taken that, then you are allowed to travel. If you have encountered the infection and you have antibodies, then you are allowed to travel. And I think if you have negative report, then you are allowed to travel. Something like that is there. But in India is also like this? We don't know yet. No policies yet. Ok. Ele está falando que para viajar para a Europa tem algumas regras, né? Quando você toma as doses da vacina, quando tem anticorpo, né? Você faz o exame para ver se tem anticorpo. Se você tem o exame negativo, né, para infecção. Então, essas são as exigências, né? É um visto de vacina, né, que ele está falando. Que é mais ou menos o que a gente tem visto também aqui, que é para entrar na Europa. Agora, na Índia, não tem nenhum tipo de política falando sobre isso, não tem nada definido ainda. So, till now, there is no vaccine which is evidently or with data is effective against all the variants of COVID. Então, até o momento não tem nenhum tipo de vacina que seja efetivo, que seja comprovadamente efetivo contra todas as variantes, né, do COVID. Então, é complicado. So if in one country there is one variant against which your vaccine is not effective, how you will travel? Então ele está falando que se você tomou uma vacina e vai para um lugar que não tenha, que você não tenha sido vacinado para aquela variante, né? Como que você vai viajar? Né? Você pode adquirir aquela variante do vírus, né? Que você não foi vacinado. Então, muito suppose arriscado. if you have to travel various countries, you cannot take so many vaccines. Então imagina que você vai viajar para muitos países. Você não pode tomar tanta vacina. We don't know. Let us see. Wait and watch. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. That's it. Good. So take care, everyone. Uma compreensão Have a good time. espiritual sobre isso, uma aula também sobre isso. Que... Mariana wants to know a spiritual understanding about this. I have a very good understanding, I can tell you, but I need some time, maybe 1 hour. Ele está falando que ele tem um pensamento sobre isso, mas ele precisa de tempo, ele precisa de pelo menos 1 hora para explicar o pensamento dele, o raciocínio. So we can have one session on that also. Então a gente pode ter essa aula, essa sessão mais para frente. Ok. To understand briefly, we say Janapado Dhvamsa is a word. So pandemics are chiefly created due to adharma. Adharma means wrong activities of humans. Então é um estudo, né, sobre as pandemias e que aí fala sobre a dharma, né? Que a dharma significa que a gente que o ser humano está tendo atitudes
que não são corretas, por isso que causa essas pandemias. So it spoils air, it spoils water. Então, por exemplo, como que fala spoil? Gasta, né? A gente gasta e desperdiça água. So you see, we are producing so much of gases, which is increasing the global warming. E então a gente, por exemplo, produz muitos gases, né, poluentes, que estão aumentando a temperatura global. Now, if the water, the icebergs are melting, the water level increases, your city is drawn. It's not nature which has created. It is your own activities which has created that problem. Então, por exemplo, a gente aumenta, né, a temperatura, e isso faz com que as geleiras elas derretam, isso aumenta a quantidade de água, e isso não é a natureza que está fazendo, somos nós estamos produzindo esses efeitos. Today we don't have pure. You have to drink the water which is bottled. You don't have a pure drinking water near you, isn't it? Yes. Ele está falando, hoje em dia a gente tem que produzir uma água que seja potável. A gente não tem água potável aqui perto da gente que a gente possa pegar direto da fonte e beber. Again, it is due to wrong activities of humans. E de novo, produzido, isso é efeito das atitudes erradas dos humanos, dos seres humanos. So like this, many examples are there. Então, como esses exemplos que ele está dando agora, tem muitos lá, né? Tem muitos exemplos desses. And any type of problem, whether it is pandemic or any other thing, it does not happen one day. It happens slowly. It accumulates, and one fine day it blasts up. Então, esse tipo de situação não é uma única coisa. São coisas que vão acontecendo ao longo do tempo, várias pequenas coisas. De repente, ela eclode, vamos dizer assim, né? Ela aparece, né? Mas não foi o resultado de uma única ação. For example, COVID. Por exemplo, o corona, né? O Covid. As soon as when it came in China, why all the movement from that country was not blocked? E ele está falando do corona, né? Quando surgiu, né, esse vírus lá, por que as pessoas não pensaram, por exemplo, em bloquear o país, bloquear aquele local para não disseminar para outros lugares? The world will not be suffering today. Aí o mundo ele não estaria sofrendo tudo isso que está sofrendo hoje. Whose mistake? De quem é o erro? Capitalismo. Again, humans. Yes. So like this example. Homem, né? So that is what, if we wanted, we would have controlled the pandemic in that one city of Wuhan. That's all. Ele está falando que se tivesse tido controle, né, da disseminação desse vírus em uma única cidade, tudo estaria mais bem controlado, não teria sido espalhado para o mundo inteiro e se tornado uma pandemia. Né? Okay, so we'll have a discussion. Don't worry. A good discussion. Yeah, this is actually, it is totally in detail. It is told in Charak Samhita. So we'll discuss that chapter itself. Ok. Ele está falando que essas informações elas estão no Charaka Samhita, um capítulo. Ele falou que a gente pode conversar, discutir sobre isso depois. It will be very good. Ok. Take care. Have a good time. É muito interesse. Ok. A gente combina mais. Thank you. Thank you, doctor, once again. We'll see you next Saturday. Next Saturday, ok. Thank you, doctor. Ok. Thank you. Take care. Take care. Tchau, gente. Bye, bye. Tchau, Paulinha. Obrigado, hein? Tchau.